Fala aí, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? De volta aqui no YouTube, depois de um tempo aí sumido. Nós estávamos aí num período de mentoria dentro do projeto 10%. E aí, nesses períodos aí, né, a gente acaba ficando aí bem ocupado, principalmente no período da noite. E agora aqui, voltando aí, para a gente tentar sempre passar aí para vocês o fechamento aí dos pregões, tá? Principalmente o que está acontecendo aí no campo do day trade. Como vocês estão vendo aí agora, cenário novo aqui junto com vocês. E vamos que vamos, é isso aí. Olha só, pessoal, mercado bastante volatilidade, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente dar uma olhada na tela, né? Identificar os movimentos. Veja que o índice futuro no pregão de hoje foi bem interessante, tá? O pregão, ele abriu, permaneceu ali bem travado durante o pregão, o mercado, e logo depois deu um salto gigantesco ali para o lado positivo, né? Isso é muito bom, tá? Tem algumas técnicas que eu posso estar usando aqui dentro para poder capturar esse movimento de alta. O dólar futuro, a mesma situação, tá? Ele estava aí bem travado e de repente ali ele partiu para um movimento de baixa muito forte. Dólar mais difícil de capturar esse movimento, mas o índice não. O que moveu os mercados, tá? A gente teve aí, tá, pela manhã, o clima estava bastante arisco, com maior aversão, tá? Risco por conta aí do estouro aí desse conflito entre Israel e o Hamas. E aí a gente teve, tá, o dólar subindo forte dentro do mercado. E o mercado reavaliando a cada momento o que a guerra poderia ter de impacto ali sobre petróleo e também o restante da economia global, né? Então, isso trouxe aí bastante preocupação. A situação, a conclusão que o mercado chegou é que a situação somente ficaria preocupante caso o Irã se envolva no conflito, né? E aí a gente teve, ao longo do pregão também, declarações aí do vice-presidente do Fed, falando, tá, que o mercado, nesse momento, está bem atento sobre os avanços recentes ali dos juros do Treasury. Então, se a gente pegar aqui os Treasuries, a gente consegue ver aí com maior precisão isso, tá? Se vocês olharem aqui, vamos ver aqui os Treasuries. Então, o Fed está bem atento a esses avanços dos Treasuries, que foi a 4,80, né, quase 4,90. Isso daqui é a taxa de juros dos Estados Unidos no mercado, tá, futuro ali deles, né, no mercado dos bonds, nos mercados dos treasuries. É igual o nosso DI, né? Então a gente tem a taxa Selic, mas aí a gente tem o open market e aí tem a taxa de juros que é negociado lá no dia a dia dentro do mercado. Você vê que, por exemplo, o DI ele está hoje 10,66 aproximadamente, ou seja, 10,5, né? Se você pegar a taxa Selic hoje no Brasil, ela está 12,75. Então, tem uma diferença. É que nem aqui, né, quando a gente fala desse título aqui de 10 anos do mercado americano. Isso aqui é como se fosse o DI, ok? E aí você tem o próprio juros do Fed, que está aqui no site da CME, você encontra o próprio juros do Fed, que nesse momento está 5,25, 5,5, com 88,5% de chance de permanecer inalterado, ok? E isso aqui até às 14 horas do dia de hoje, tá certo? Estava dizendo aqui 30% de chance, ou se eu não me engano, estava 36%, para ser mais exato, de um aumento dos juros. E aí o restante aqui estava mais para baixo, certo? Depois das declarações aí, tá? Do vice-presidente do Fed, isso daí mudou, o cenário mudou, tá? Principalmente porque ele está falando que o Fed está num período sensível, em que tem que equilibrar o risco de de não ter apertado tanto a economia para não entrar numa recessão, como também de deixar aí a própria economia no nível tão restritivo de entrar em recessão, como também deixar muito aberto para a inflação. Então, o Fed tem que tomar cuidado. E aí, por conta disso, tá? Como o Fed não sabe e é muito bem como é que está essa situação do lado real da economia, né? Quando que vai dar um impacto, ele tomou a decisão ali na última reunião do FONC de permanecer inalteradas as taxas de juros. Então, isso acabou contribuindo aí para o movimento do mercado pegar uma movimentação de alta, ok? E aí, pegando essa movimentação de alta,
Isso rebateu aqui no nosso mercado brasileiro. O índice Bovespa acabou aí subindo, tá legal? Uma alta bem interessante aí para o Ibov, né? Mercado, de certa forma, vai corroborar com aquela ideia de que bateu na média móvel de 200 períodos e sentiu o suporte e está buscando ali um movimento para cima, que seria uma correção do breakout, tá? Como é que eu vou pegar aqui nesse breakout e olhar até onde pode ter essa correção? De uma maneira bem simples. Você vai pegar aqui a retração do Fibonacci, tá? Da mínima com o último topo, ó. Então, o último topo está aqui. Qual é a retração aqui para uma movimentação de baixa e que o mercado ainda possa continuar caindo? 50%. Tá? Então, o nível de 50%, que é esse aqui a 117.200 aproximadamente, ele pode ser um nível ali principal para essa movimentação, para dizer para nós o quê? Ó, corrigiu até ali, vai voltar a cair. Se passar para cima, é só você alargar o range que está aqui agora. Alarga o range. Alargou o range aqui, ó. O range ficou maior, tá? Então, essa é a importância agora para esse Fibonacci, ok? A importância agora vai ser justamente saber se isso daqui é uma movimentação para dar um repique ou é um pivô de baixa. Se for um pivô de baixa, não tem a necessidade de alargar o range. Basta projetar o pivô de baixa, que já está projetado aqui, ó, tá? E projetado pelas três pernas, que é esse topo, esse fundo e esse pullback dessa movimentação. Ou seja, ela já tinha pego aí para alvos e agora ela tem um alvo que fica aqui na região próximo a 110 mil pontos. Tá certo? Bom, então, pessoal, é nessa que a gente tem que ir acompanhando os mercados no dia a dia. Tá legal? Agora, vamos lá. Sobre o day trade, tá? Day trade está bem interessante, que até tinha... Né, a gente estava em uma época aqui dentro, né, que eu estava fazendo a mentoria junto com o pessoal, tá? E o day trade está bem interessante, não deixa de ter ali, tá? Sempre movimentos de muito aprendizado para nós. Isso é muito bom, porque a gente não pode parar, né? Então, tenho sempre tudo planilhado ali para saber, né? Como é que estão os movimentos, como é que está dando, se está dando resultado, se não dá, se tem mais gain, né? Aqui é quantos trades deu gain, quantos trades deu loss, tá? Ao longo desse ano de 2023, né? Então, tudo o que a gente vai colocando aqui ao longo do ano, né? Então, a gente vai lá, pô, vê o trade, registra aqui o trade, né? E sim, passamos por um período um pouco difícil, tá? Dentro das nossas estratégias, capturando um pouco mais de loss do que o normal nesses últimos períodos. Agosto ainda foi mais tranquilo, mas tivemos ali o mês de junho, extremamente difícil, tá? Dentro do mercado, capturando um pouco mais de loss. Mês de setembro também não foi um mês muito tranquilo dentro do mercado, tá? Então, mês de setembro o mercado se equilibrou, mas foi um mês mais difícil, né? Se a gente olhar aqui o resultado de setembro, né? Então, ó, resultado de setembro, entre todos os trades feitos, tá? Se eu saio no primeiro alvo dos trades, o resultado ficou 1,5 ponto, né? Então, você tem custo, é resultado negativo. Só para vocês terem uma ideia, né? Se você está carregando um trade para uma média, menos 42 pontos, menos 44, menos 3, foi um mês difícil, tá? Não foi um mês fácil. Se nós olharmos, né, para o mês, por exemplo, de junho, que também foi um mês complicado dentro do mercado, tá? Ele também foi um mês de stop, ó, stop forte, né? Acabou gerando 81 pontos de stop, 130 pontos negativo também. Não foi fácil, tá, pessoal? A gente passou por um período aí bem difícil dentro dos mercados. A volatilidade acabou pegando, mas parece que o mercado está dando uma melhorada, né? Então, o mercado está ganhando bastante vol aí, parece que está dando uma melhorada, mas está com um aspecto um pouco diferente do que a gente estava mais acostumado, né? A gente estava bem acostumado em um pregão abrir, pum, já mandar um trade na lata logo na abertura do pregão. Agora não, o mercado ele costuma ficar mais travado ali, depois ele pega um anda e anda forte, né? Então precisa ter um pouco mais de cautela, principalmente o pessoal que gostava de operar muito naquele período das 9, não está aparecendo tanto trade assim às 9 ali, tá?
Essa é a característica que a gente está vendo quando a gente começa a planilhar os trades, né? A gente começa a planilhar os trades, começa a colocar o horário, você vê, pô, o horário está mais para o período da tarde. Não à tarde, mas mais para as 11, ok? O que a gente vê aí, tá, no pregão de hoje? Hoje foi bem curioso, porque o índice futuro abriu com esse gap de baixa e ficou lateral, né? Então, pô, o índice aqui ficou mais lateralizado, com uma dificuldade, trouxe um pullback nesse movimento, foi bem interessante. Tinha aqui uma resistência, tá? Essa resistência, se vocês pararem para pensar, ela quase aí, tá? Te entrega um trade, ela só não te entrega porque a 20 está apontando para baixo, ok? E aí, ó, o mercado, né, trouxe uma lateralização, até um determinado ponto que ele deixa um pivô aqui, ó. Repara nesse pivô que ele foi deixado aqui dentro do índice futuro. Vamos colocar o gráfico maior, né? Que às vezes para quem está assistindo a tela está pequena. Repara que aqui, ó, tá essa máxima, ela está bem próxima dessa outra máxima que tem aqui, ó. Uma máxima bem próxima uma da outra. Ó. Uma diferença bem sutil, bem pequena, tá? Cara, nesse tipo de contexto dentro do mercado, às vezes não vale a pena você antecipar pela máxima menor. Não tem muita vantagem. O que a gente pode fazer aqui? Marcar a mínima do 35 com o topo do 17. E eu projetar aqui, ó, como se aqui tivesse o pivô. E aí, esperar o melhor movimento do rompimento dessa máxima. E ele rompeu. Rompeu aqui nesse candle 40. Ó. Rompimento clássico, técnico. Stop a partir dessa mínima. Vou marcar esse stop na cor vermelha, tá? Stop aqui nessa mínima. E o alvo projetado é o Fibonacci. Espelhamento aqui para cima do Fibonacci. Veja, passou um período de mais de 10 candlesticks. Então, entrar no candle 40, candle 50, 51, mercado não anda. Ó. Lateral. O que eu posso fazer? Sair no 0 a 0. Saiu no 0 a 0, mas ele foi estopado tecnicamente? Não. Significa que se o mercado voltar para cima e de repente deixar um padrão para uma confirmação, eu posso tentar voltar para esse movimento. Se você reparar aqui, tá? O candle que está deixando aqui os 59, ele tem a máxima e mínima maior que o candle anterior. E o candle 60, ele tem a sua máxima e mínima menor que o candle anterior. Significa que eu posso estar marcando aqui, de repente, pensando, bom, se ele voltar para cima e confirmar, por que não fazer uma entrada? Ou um power na 9, né? E o mercado foi embora. Mas eu acho que o principal que pega a gente de surpresa dentro do mercado é saber que, assim, porra, aqui tinha uma entrada e aqui tinha um stop. E ele não foi estopado. O problema era esperar 3 horas para o trade andar, né? Mas o mercado aí trouxe esse tipo de definição, né? 3 horas não, até que foi menos, 2 horas aí para o mercado andar, tá? Esse foi o índice futuro. Disparou com violência para cima, fechou abaixo da 9, fez um pivô de baixa. Poderia tratar aqui como um contexto de volta em V, o que no 84 com 82. Mas esse daqui não pegou o primeiro alvo, acabou voltando, geraria um stop financeiro, tá? Um stop loss. E aí depois o mercado basicamente aí travou na sua movimentação, tá? Só um detalhe, que esse trade aqui ele foi rompido às 4 horas da tarde, né? A gente sempre tenta evitar a entrada aí depois das 4. Aí, olhando para o dólar, agora, o dólar futuro, pessoal, ele já foi mais difícil no pregão de hoje. Por que ele já foi mais difícil? Porque se a gente olhar para o dólar, tá? Ele acabou ficando aqui, ó, num movimento mais lateralizado. Nessa movimentação mais lateralizada do dólar, não tem muito o que fazer, tá? Veja que ele até tem um pivôzinho aqui no meio, ó, querendo deixar aí uma saída, né? Para cima, para querer romper a 20. Esse movimento a gente viu que estava até no 2 minutos, que foi um trade que foi estopado lá no 2 minutos. E aí não tem muito o que fazer, tá? O trade aí acabou sendo estopado no gráfico de 2 minutos. Quer ver? Ó, vamos pegar aqui. Olha só, tá vendo como ele deixou um pivô aqui de breakout? Ó? Ele alternou na média, ó, fez o breakout, ó, rompeu, estopou, tá? Era um trade para o gráfico de 2 minutos, não deixa de ser.
ok? Mais 5 minutos preservando o máximo possível. E a gente lá no projeto rapidamente identificou que ele estava numa lateral. Então, identificamos que o dólar estava numa lateral, nós ficamos de olho, tá? Para ver se ele fazia um pullback aqui na 20 e desse o rompimento. Mas a gente não colocou a entrada para o candle 37 por um motivo muito simples. Um pivô que está nascendo na 200, ele tem que ter um toque na 20 no seu pullback. Isso é regra, não é exceção, tá? Então, isso aí acabou chamando essa atenção e aí o mercado acabou não deixando nada, só depois que ele caiu fortemente. E essa queda do dólar, a gente tem que saber que ela foi movida por notícia, tá? Então, aconteceram aí as notícias do vice-presidente do Fed e o mercado acabou caindo, despencou por uma notícia. Esses movimentos de queda de notícia, eles podem acontecer como no índice futuro, que corrobora, tá? Para a movimentação, ou seja, o índice futuro, antes mesmo de ter dado essa paulada para cima, ele já tinha umas migalhas de alta. Sempre deixou no pregão de hoje aí, a partir ali do meio-dia, né? Então, a partir do meio-dia, ele começou a deixar pivô chamando a atenção de alta, média móvel de 20, a todo momento querendo apontar para cima, ó. Inclusive previamente a essa arrancada, ó. Então, o índice, ele tem, né, as migalhas. O dólar não tinha muito bem essas migalhas definidas. Essas migalhas para o dólar aqui até então, ó, elas não estavam muito para uma tendência de baixa, certo? Então, aqui essa queda, tá? Seria mais queda de fluxo dentro do mercado, não ali algum comportamento extremamente, estupidamente técnico do gráfico de 5 minutos. Poderia ser do 15, né? De repente olhar para o 15, mas olha só, não vamos enganar a nós mesmos, tá? Olha o pullback certinho, olha o pullback certinho, olha a resistência certinho. Cara, você não está pensando que, pô, vou vender, tá? E quem falar, vendi aqui, te enganou, ok? Porque não é esse o viés do mercado, pela análise técnica não é. Pode ser ali a análise de fluxo, tape reading, pode te dar o viés de baixa, mas a análise técnica naquele momento não estava jogando. Pode ser uma análise, de repente, de olhar, ler a notícia e falar, porra, não, a notícia é boa, vai cair, né? Ah, rompeu o suporte, eu vou vender o Pablito que está aqui, pullback escondido, barra confirmada. Tá, beleza, vou vender aqui, mas e aí? Porra, vou deixar meu stop aqui em cima? Vou deixar meu stop nessa barra? Na cutucada da média, tá? De todas as vezes que o mercado faz eventos assim, quantas vezes dá certo e quantas vezes dá errado? Eu posso te falar. Às vezes que isso aqui dá certo, elas são menores do que as vezes que isso dá errado, tá? Inclusive, rompimentos de suportes e resistências como esse, segundo Thomas Bukowski, ele tem 33%, se eu não me engano, ou 35%, mas arredondar para 35%, tá? De dar certo esse movimento. Então, pessoal, não dá para falar que pô, não, puta sacada. Não, não dá. Agora, tem um movimento aqui no dólar que daria para você capturar olhando o gráfico. Queda abrupta, retorno máxima e mínima maior que no anterior, máxima e mínima menor, máxima e mínima dentro do candle, máxima e mínima menor, menor, rompeu. Isso aqui a gente chama de volta em V. Volta em V no estilo Mark Crisp, tá? E aí você projeta o alvo, ó, tocou o primeiro alvo de Fibonacci, voltou para dentro da 9, sai no 0 a 0 aqui, ok? Nesse movimento do dólar, está rolando aí essa movimentação, tá certo? Então, pessoal, assim, o que a gente está vendo dentro dos mercados, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes nem todo movimento tem previamente algo, tá? Mostrando que a movimentação está bem alinhada. Então, se você olhar entre o índice e o dólar, o índice, ele, de certa forma, chamou atenção aqui, depois chamou outra atenção aqui, fez um power na 9, beleza. Depois dessa arrancada, pô, mas ele deixou uma migalhinha, entendeu? Ele deixou ali uma pista, uma migalhinha no chão, que te levou, de repente, a um movimento como esse. O dólar, um movimento de migalhinha antes, não estava deixando a entender que ele ia cair pra caramba, entendeu? É isso que a gente precisa saber. Porque, pessoal,
Ó, seguinte, você pode até se enganar com isso, tá? Tipo, ah, rompeu a mínima, vendi ali na perda da mínima, sou o cara. A gente pode até se enganar com isso. Mas o resultado financeiro, no final do dia, ele é verdadeiro, tá? E ele não vai te enganar. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você pode se deparar com uma situação como essa, entrar, e aí você está amargurando um puta loss. E aí hoje deu gain, entendeu? Não dá para ser assim. Tem que ser algo, tá? Que tenha ali uma certa correlação, como vocês estão vendo aqui, ó. Planilhinha feita, tudo alinhado e tem um resultado final, que eu sei o que eu posso acompanhar e o que eu não posso, ok? Então é isso que eu falo para vocês para acompanharem no dia a dia, beleza? Vou ficando por aqui. Boa noite para vocês, tá? Agora aí com a agenda um pouquinho mais tranquila, tentar manter essa regularidade aí para deixar pelo menos 2 vídeos aí por semana aqui no YouTube para vocês. Grande abraço a todos. Valeu!